Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre experiências espirituais trazidas pelos Espíritos para que nós aprendamos mais sobre essa vida. Então, ainda fazendo referência ao último vídeo que eu lancei sobre o amor materno, mostrando que há mães que amam com esse amor puro que o Cristo ensinou e que também ali tem um instinto associado e que também há mães que ainda não amam porque são espíritos, seus filhos são espíritos também e tem toda uma circunstância envolvida. E para que isso fique mais compreendido, eu resolvi falar sobre isso aí, que eu botei no tema, famílias conflituosas, lares conflituosos. Quando reencarnamos, vamos nos envolver em experiências necessárias para que cresçamos naquilo em que erramos no passado. São experiências que vão nos levar a avançar espiritualmente, a aprender essa convivência fraterna, aprender o amor. E nossa mente, por todas as projeções de imagens, de sentimentos que nossa mente lança no universo, ela faz o processo de atração, de imantação. Como diz André Luiz aqui nesse livro Libertação, do qual vamos tirar experiências de exemplo do que a gente vai falar, como ele diz aqui, assim como os astros no universo, assim como os átomos têm ali a sua lei de atração, nossa mente também faz isso. E as nossas reencarnações com outras pessoas não é um simples processo mecânico de planejamento de colocar aquelas pessoas juntas em uma família. É uma imantação magnética, é uma atração mental em que arrasta essas pessoas para o nosso campo, para o nosso perispírito. Então, é uma circunstância da lei natural. Por isso que se formam famílias. Nossa família sempre terá pessoas que temos grandes amizades e amores e terá pessoas que precisamos reajustar a nossa convivência, reajustar os nossos sentimentos. É por isso que acontece muitas vezes pai não gostar de filho, mãe não gostar de filho, irmão não gostar de irmão, porque apesar do laço consanguíneo, os conteúdos inconscientes estão ali ativos, eles estão adormecidos no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, fazendo o sentimento, fazendo a nossa intuição trazer emoções, trazer comportamentos. Então vamos ao exemplo aqui. Eu vou resumir, antes de ler um trecho exemplificando, eu vou resumir. André Luiz conta aqui nesse livro Libertação, capítulo 7, que ele intitulou Quadro Doloroso, em que André Luiz, junto com o seu parceiro de aprendizado, né, os dois ali aprendendo com o instrutor, ele vê o que chamamos de ovoides. Ele perguntou o que era aquilo. E depois que eu contar o resumo da história, a gente vai falar sobre esse ovoide. O fato se dá com uma jovem senhora que casou com um senhor de engenho, de uma idade mais avançada do que a dela, na época da escravidão no Brasil. E depois de algum tempo ela descobre que o marido dela tinha uma relação amorosa. Eu não sei, aqui o livro não deixa claro se ele amava essa mulher escravizada ou se ele apenas tinha relações sexuais com ela. Mas ele tinha ela como sua amante, essa mulher que era escravizada, e ele tinha ela como amante e ela já tinha 2 filhos dele. Né? A gente sabe que nessa época os métodos anticoncepcionais ainda nem existiam, acredito eu. E ela, ao descobrir que seu marido tinha esse caso e já tinha 2 filhos, é tomada de ódio. Tomada de ódio, passou a perseguir essa mulher escravizada, que era amante do marido. Perseguiu tanto que fez com que ela fosse vendida para um dono também cruel. E ela acabou desencarnando, doente pela peste.
Os 2 filhos dela também sofreram perseguição dessa mulher e foram muito castigados, muito humilhados e vieram também a desencarnar. Esses 3, os 2 filhos e a mulher, eles se uniram no mundo espiritual. E quando chegou o momento dessa mulher do engenho desencarnar, eles 3 se imantaram a ela em ódio e desejo de vingança. Porque havia sentimentos ruins nela, na senhora de engenho, e havia sentimentos ruins nos outros 3 espíritos que tinham sido escravizados aqui, na encarnação. Então, ficou como um imã. Vocês já brincaram de imã quando pequeno? Colar imã nas chapas, colar um imã no outro? Ficaram imantados uns aos outros. E agora eu vou ler um trecho que fala disso. Aqui André narrando. Descemos alguns metros e encontramos esquálida mulher estendida no solo. Esquálida quer dizer magra, desnutrida mulher estendida no solo. Gúbio, nela fixou os olhos muito lúcidos e depois de alguns momentos recomendou-nos seguir-lhe a observação acurada. Gúbio era o instrutor. Vês realmente, André? Inquiriu o paternal. Aí André fala, percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides, diferenciadas entre si nas disposições e nas cores, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Aqui já tem um ensinamento, né? O espírito, ele pode aguçar mais a sua percepção se concentrando em algo, ou então aquilo passa despercebido. Reparo sim, expliquei curioso, a existência de 3 figuras vivas, quer dizer, tinham perdido a forma humana. O sentimento de ódio, de vingança estava tão intenso que perdeu a forma humana e tornou-se parecidos com ovoides. Ovoides são coisas em forma de ovo, né? Com aquela forma arredondada, que se lhe justapõem ao perispírito. Vou pular aqui, vou ler outra parte embaixo. Gúbio fala, são entidades infortunadas, entregues ao propósito de vingança e que perderam grandes patrimônios de tempo em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. Gastaram o perispírito sobre inenarráveis tormentas de desesperação e imantam-se naturalmente à mulher que odeiam. E a mulher também, que já é de vibração inferior, já não é um espírito que tenha desenvolvido a bondade, então ali tem a sintonia. E eles ficaram ali imantados. E qual era a solução? Quando o André Luiz pergunta a ele. A solução será, diz ele, em que lentamente eles vão sendo tratados e que reencarnarão juntos. Ela reencarnará mãe dos 3, se unindo novamente ao mesmo marido do passado, que já estava reencarnado nesse momento. Se unindo. Então ela ia reencarnar e no tempo certo, os 3 espíritos que tinham sido escravizados na encarnação passada iam ser seus filhos. E daí vem a lição. Com todo esse sentimento inconsciente, com toda essa história registrada no perispírito, que tipo de sentimento essa família vai ter entre si? Que tipo de relação vai ter essa mãe com o filho? Na estratégia divina, ela vai tomá-los como crianças sublimes, como crianças ternas, usando as palavras de André Luiz, no seu colo, vai amamentar. As crianças chegam, né? Os espíritos chegam encarnados em corpos meigos e que desenvolvem em nós naturalmente o amor, o carinho, o cuidado. Mas com o passar do tempo na encarnação, eles vão se manifestar. Eles vão manifestar todo aquele sentimento, toda aquela verdade mental registrada no perispírito. E que tipo de sentimento vai ter essa família? Será, com grande segurança, uma família tumultuada.
um lar perturbado, naturalmente, no processo necessário da jornada evolutiva. Nós temos o evangelho aqui no canal que fala, quando Jesus fala, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu não vim trazer a paz, mas o tumulto, vamos dizer assim. Era justamente nessa mesma linha de raciocínio. Jesus sabia com quem ele estava lidando, o nível espiritual da humanidade da Terra, e ele sabia que a mensagem dele ia ser deturpada. No mesmo caso aqui, a espiritualidade superior que planeja essas reencarnações, inclusive aqui no livro fala, estamos apenas esperando ordens superiores para que os 3 fossem colocados em reencarnação compulsória com aquela mãe. Então, eles sabem que essa encarnação vai ser uma encarnação de dor, de sofrimento. Inclusive, ele relata que essa mãe, na juventude, vai passar por doenças sem diagnóstico, vai ter uma adolescência perturbada. E no momento certo, iria parir esses 3 espíritos. Né? Não trigêmeos, mas um de cada vez. E o interessante é que ele ainda fala o seguinte, ela não conseguirá engravidar antes deles, antes do momento deles virem. Até ali ela pode tentar engravidar, que ela não vai conseguir. Ele fala, mas não explica como isso ia acontecer. Se a espiritualidade ia cuidar disso, ou se naturalmente o organismo dela ia estar preparado para não engravidar. Então, olha só, que experiência, né? Como as coisas acontecem. Aqui um caso grave, extremo, de grande ódio, de grande sede de vingança. Mas casos menos graves tomam todo esse planeta, toda essa humanidade. Casos menos graves de antipatia, de incompatibilidade, de raiva entre irmãos, entre família. E o remédio, não tenham dúvida, é o Evangelho. O remédio é a compreensão espiritual para lidar com isso. O remédio é o desenvolvimento espontâneo e intencional do amor para lidar com essas situações e desenvolver a percepção de que esse aqui é meu tratamento. Quando a gente vai para o hospital, se interna e faz uma cirurgia, não são momentos de dores, de convalescência, de fraqueza. Aqui é como se fosse uma cirurgia espiritual essas experiências e devem ser aceitas. Aí é que entra a resignação. É nesse caso que eu gosto de dizer que são os sofrimentos inevitáveis. São sofrimentos necessários para o crescimento e para uma cura. Olha a situação que eles estavam vivendo no mundo espiritual e passarão para um salto de melhoria, mesmo que eles sofram, tumultuem a vida deles aqui, mesmo que eles tenham grandes experiências de dores aqui, quando retornarem novamente para o mundo espiritual, já estarão num salto de melhoria. Com segurança podemos dizer que esses perispíritos já estarão pelo menos descolados, e o que vai nos colocar nas condições no mundo espiritual são as nossas criações mentais agora. As nossas criações mentais que geram imagens no fluido universal, elas são muito poderosas. Então, as criações mentais que eu tenho hoje me definirá no mundo espiritual a condição que eu me encontrarei lá. Então a gente tem que cuidar bastante das nossas criações mentais, nos alimentar de boas leituras, de boas conversas, de boas músicas, de bons sentimentos principalmente. E quando alguém nos agredir, nos ferir fortemente, vamos lembrar desse tipo de experiência, porque se gerarmos inimigos, se tivermos sede de vingança, estaremos nos unindo àquela pessoa para mais de uma encarnação, a fim de que isso seja desmanchado. Tudo produto do nosso próprio processo mental. Ninguém precisa pegar pela orelha. É a própria lei universal, as circunstâncias espirituais
da energia no fluido universal vai fazer com que nós estejamos nessa situação. Então, gente, quando a gente vai compreendendo as coisas espirituais, vamos percebendo como as coisas acontecem e vamos criando sabedoria para nos guiarmos, para nos conduzirmos de uma forma mais inteligente e mais amorosa. Espero ter contribuído para que compreendamos mais as coisas. Então eu vou pedir a vocês que, se gostou, dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Tá bom? Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias. Falando em Jesus, um grande remédio para que não nos envolvamos em situações assim é o Evangelho no lar. Vamos praticar o Evangelho no lar. Um grande abraço para todos, até o próximo.